E aí pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CA, hoje eu vou resolver o circuito RL paralelo. Vamos lá? Um circuito em paralelo é caracterizado por possuir a mesma tensão elétrica em todos os elementos. Então aqui eu tenho um circuito onde eu tenho uma fonte em paralelo com um resistor que está em paralelo com o indutor. Essa questão do paralelo é identificada porque os dois terminais da fonte estão interligados com os dois terminais do resistor, que estão interligados com os dois terminais do indutor. Então, isto caracteriza um circuito em paralelo. A minha fonte de alimentação ela informa aqui o valor eficaz, o valor RMS, a frequência e a fase inicial. O primeiro passo é converter o indutor, a sua característica, a indutância, para reatância, no caso aqui a reatância indutiva. Para isso utilizamos a conhecida fórmula XL é igual a ômega L, ou igual a 2πfL, onde F é a frequência da sua fonte. O próximo passo é converter esta reatância indutiva em impedância. Em coordenada retangular, adicionamos um número complexo mais J. Convertendo para a coordenada polar, nós obtemos aqui uma impedância indutiva com o módulo XL e o ângulo mais 90. Então, se você já estudou ou não conhece ainda, um capacitor ele é menos J, ângulo menos 90. O indutor ele é mais J mais 90. Bom, calculada então a sua reatância transformada em impedância, você pode agora calcular as correntes, pois nós temos aqui um circuito em paralelo e para isso utilizaremos a lei de Ohm. No resistor, então, pegarei a tensão da fonte dividido pelo valor do resistor para que obtenha então o valor do IR. Para a corrente no indutor, eu vou utilizar o mesmo artifício utilizado para o cálculo da corrente no resistor. Vou utilizar a lei de Ohm dividindo a tensão da fonte pela minha impedância indutiva, e com isso eu obtenho o meu valor de IL. Bom, se eu já calculei IL, calculei IR, vou utilizar a lei de Kirchhoff para a corrente, pois nós temos um nó. E nós podemos dizer que, pela lei de Kirchhoff das correntes, a corrente que chega tem que ser igual à corrente que sai. Um detalhe é que você não pode somar diretamente essas correntes, pois existe uma defasagem de 90 graus aqui na corrente do indutor. Então, a maneira mais simples de você obter a soma dessas correntes é aplicando o teorema de Pitágoras. Ou seja, você vai elevar IR ao quadrado mais IL ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Este é o valor da corrente na fonte. Este é o valor que você teria que ler caso montasse um circuito e colocasse um amperímetro em série com a sua fonte de alimentação para obter o valor da corrente. Se você quiser também, você pode calcular a defasagem que esta corrente está com relação à tensão da fonte, que está considerada de modo referencial com o ângulo zero, normalmente, utilizando aqui os dados da corrente IR e da corrente IL, aplicando aqui menos tangente inversa de IL por IR. Você pode pensar, pô, mas o indutor não é mais J. Sim, mas a corrente ela tem sempre ângulo oposto ao ângulo da impedância. Então, por isso que aparece, neste caso aqui, o símbolo, o sinal negativo. O ângulo da corrente, neste caso, será um ângulo negativo, o ângulo da corrente na fonte, indicando o atraso, o que é perfeitamente normal, pois em circuitos indutivos a corrente está atrasada com relação à tensão de alimentação. Bom, por fim, você pode também obter de forma indireta a sua impedância total paralela, dividindo novamente pela lei de Ohm, a tensão, só que agora pelo valor da corrente que você obteve. E considerando aqui também fasorial, ou seja, os ângulos da fonte, o referencial 0 graus, e o ângulo que você obtiver para a sua corrente. Com isso você obtém indiretamente o valor da sua impedância, o valor da impedância equivalente entre o resistor e o indutor para determinada frequência. Bom, para verificar o comportamento dessas equações e o passo a passo dessa solução, vamos analisar aqui um exemplo numérico. Tem aqui um circuito paralelo, fonte de 127 volts, 60 Hz, com referencial de 0 graus. Então, minha fonte já informa as três características necessárias, como valor eficaz, frequência e fase inicial. O meu resistor é um resistor de 100 ohms e o indutor aqui apresenta uma indutância de 270 mH. Bom, o primeiro passo é transformar a indutância em reatância, na reatância indutiva. Neste caso aqui, aplicando a fórmula 2πfL, substituindo os valores, obtemos aqui uma reatância indutiva de 101,79 ohms.
Isso equivale a dizer que um indutor de 270 mH na frequência de 60 Hz provoca uma oposição equivalente de 101,79 ohms. Além disso, ele irá também introduzir atraso, nós temos aqui a defasagem, por isso nós adicionamos mais J, na impedância indutiva, ou em coordenada polar ficaria aqui 101,79 com um ângulo de mais 90. Então o primeiro passo é converter o seu indutor em reatância, o segundo passo de reatância para impedância, e aí sim nós podemos calcular agora as correntes. A primeira corrente que eu vou calcular é a corrente no resistor, utilizando aqui a lei de Ohm. Para isso, vou pegar a tensão da fonte dividido pelo valor da resistência e obtenho aqui então 1,27 na fase zero. Bom, o que isso significa? Significa que se a minha tensão está na fase zero e a minha corrente está na zero, corrente e tensão na resistência estão sempre em fase. Para o indutor, vou seguir o mesmo procedimento, utilizando então a lei de Ohm, tensão dividido pela impedância indutiva. No caso aqui, 127 fase zero, dividido por 171,79 fase mais 90. Com isso, a corrente no indutor irá dar um resultado aqui de 1,248 com um ângulo de menos 90. Bom, o que isso significa? Bom, nós temos um circuito em paralelo em que a tensão está na fase zero e a corrente está na fase menos 90. Então, no indutor, a corrente está atrasada de 90 graus. É isso que esse sinal negativo indica. Bom, para calcular a corrente na fonte, nós temos que fazer a soma da corrente do resistor mais a corrente IL, obedecendo aqui a lei de Kirchhoff para as correntes. Corrente que chega a este nó tem que ser igual à corrente que sai. Entretanto, essa soma não pode ser realizada de forma direta. Um dos artifícios, já que nós temos uma defasagem de 90 graus, é utilizar aqui o teorema de Pitágoras, onde você deve elevar a corrente do resistor ao quadrado mais a corrente do indutor ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Substituindo aqui os valores, o valor das correntes, e tirando a raiz, nós obtemos aqui uma corrente aqui na fonte de 1,78 amperes. Bom, se você for apenas montar o circuito para verificar a corrente, o valor, o módulo, este é o valor que você deverá ler, se você montar esse circuito e colocar um amperímetro em série com a sua fonte de alimentação. Esta será a corrente da sua fonte. Mas se você quiser também calcular a defasagem, você pode utilizar esses valores de corrente do resistor e corrente do indutor para obter então qual é o ângulo da corrente na fonte. Neste caso, você deve utilizar a fórmula menos arco tangente ou tangente inversa, ou a tan, do ângulo da tensão da corrente do indutor dividido pela corrente no resistor. Substituindo aqui os valores, então a menos, tangente a menos 1, tangente inversa de 1,248 dividido por 1,27. Obtemos aqui então um ângulo de menos 44,5 para o ângulo da corrente na fonte. O que isso significa? Bom, se nós referenciamos a fonte com o ângulo zero e a corrente deu um ângulo de menos 44, significa que a corrente está atrasada em 44,5 graus com relação à tensão da fonte. E isso é perfeitamente normal, porque nós temos aqui um circuito, quando nós pegamos aqui o resistor com o indutor, nós temos então um circuito indutivo. No indutor puro, a defasagem é de menos 90. Quando nós inserimos o resistor, nós diminuímos esse ângulo, essa defasagem, mas ainda nós teremos uma corrente em atraso. Bom, em resumo então, para o circuito RL paralelo, você deve primeiro calcular a reatância indutiva, calcular a impedância indutiva, ou seja, adicionar o mais J, o ângulo mais 90, calcular a corrente no resistor e no indutor, calcular a corrente total utilizando a soma vetorial, utilizando ali o teorema de Pitágoras, por exemplo. E por fim, se você quiser, você pode até calcular a impedância de modo indireto, utilizando a lei de Ohm, dividindo a tensão pelo valor da corrente, que você irá obter então a impedância equivalente deste circuito. Bom, galera, com relação a este circuito RL paralelo, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.